O vento cortante do norte açoitava as janelas da cabana, enquanto eu enrolava mais um xale sobre meus ombros. Em White Ridge, quando o inverno chega, ele devora tudo: esperança, calor, vida. As pequenas luzes que tremeluziam nas casas vizinhas eram como estrelas distantes num céu escuro, lembrando-me de que, apesar da solidão, eu não estava completamente sozinha. Naquela manhã, o ritual anual de oferendas à floresta estava marcado para ocorrer. Cada família deveria levar algo precioso aos limites do bosque, uma tradição antiga que, segundo os anciões, garantiria paz entre os humanos e os lobos que dominavam as terras ao redor da vila. Diziam que o Conselho dos Lobos, liderado pelo misterioso Rei Alfa, respeitava esse acordo há gerações. Lobos não atacavam humanos, humanos não caçavam lobos. Um equilíbrio frágil, sustentado por oferendas e respeito mútuo. Olhei para o pequeno pingente de prata que segurava entre os dedos. Um lobo uivando para a lua. Último presente da minha mãe antes de partir. Lembre-se, Linnea, o coração encontra coragem mesmo nas noites mais escuras. Ela havia sussurrado enquanto o colocava em minhas mãos trêmulas. Parecia tão injusto usar justamente esse símbolo como minha oferenda, mas não tinha nada mais valioso para dar. A vila inteira já se reunia na praça central. Podia ouvir o sino da torre soando 6 vezes, chamando todos para o ritual. Prendi meus cabelos loiros claros em uma trança mal feita e saí para o frio cortante, sentindo os olhares antes mesmo de vê-los. Desde que meus pais morreram naquele acidente na tempestade de neve há 2 anos, eu me tornei invisível. Ou pior, um lembrete ambulante da fragilidade humana que todos preferiam esquecer. Olhem, a garota dos lobos chegou. Ouvi alguém sussurrar quando passei. O apelido tinha surgido depois que encontraram desenhos de lobos no meu caderno da escola. Era ridículo, mas a vila pequena precisava de seus mitos e bodes expiatórios. Eu era conveniente para ambos os papéis. O velho magistrado Nielsen, com sua barba branca tocando o peito, conduzia a cerimônia com a mesma voz arrastada de sempre. Seus olhos azuis, quase translúcidos pela idade, mal se erguiam para nos encarar enquanto ele recitava as mesmas palavras que há séculos ecoavam naquela praça. Oferecemos estes presentes como símbolo da nossa gratidão pela paz entre os reinos, ele proclamou, estendendo as mãos enrugadas para o céu cinzento. Que o grande Alfa aceite nossos tributos e mantenha o pacto por mais 1 ano. Um a um, os moradores se aproximaram, depositando suas oferendas na grande cesta de vime. Observei objetos valiosos, relógios de família, joias delicadas, ferramentas finamente trabalhadas. Quando chegou minha vez, hesitei. O pingente de prata parecia pulsar entre meus dedos, como se tivesse vida própria. Vamos, menina, não temos o dia todo, resmungou o magistrado. Com um nó na garganta, depositei o pingente sobre os outros objetos. Uma parte de mim parecia estar sendo arrancada junto com ele. Uma peça interessante, comentou ele, arqueando uma sobrancelha branca. Tem certeza de que quer oferecê-la? Não tenho nada melhor para dar, respondi, sentindo o peso da humilhação. No final da cerimônia, 4 homens foram escolhidos para levar a cesta até a clareira sagrada nos limites da floresta. Eu deveria voltar para casa, como todos os outros, mas algo me impedia. Aquele pingente, não conseguia me despedir dele assim. Sem que ninguém notasse, segui os homens à distância, escondendo-me entre as árvores. A neve profunda dificultava meus passos, mas eu conhecia aquelas trilhas melhor que qualquer um. Enquanto crescia sozinha, a floresta havia se tornado meu refúgio, meu único consolo. Vi quando os homens deixaram a cesta na clareira e partiram apressados, lançando olhares temerosos para a densa muralha de árvores à frente. Quando o último deles desapareceu no horizonte, emergi do meu esconderijo. Só precisava de um último momento com o pingente, um último adeus. Foi então que os ouvi, pequenos ganidos abafados, quase inaudíveis sob o uivo do vento. Seguindo o som, afastei-me da clareira, adentrando a floresta proibida. Sob um amontoado de neve e galhos caídos, encontrei-os. 2 filhotes de lobo,
tremendo violentamente, seus pelos cinza-prateados cobertos de neve e sangue. Ao redor, marcas de luta na neve manchada de vermelho contavam uma história brutal, provavelmente caçadores de fora, daqueles que não respeitavam o pacto antigo. A mãe dos filhotes devia ter lutado até o fim para protegê-los, antes de ser abatida e arrastada como troféu. Pobrezinhos, murmurei, aproximando-me cautelosamente. Os filhotes encolheram-se, assustados. Seus olhos, um azul gelo profundo que parecia brilhar com inteligência quase humana, fixaram-se nos meus. Algo naquele olhar me atravessou como uma flecha. Medo, solidão, abandono. O mesmo olhar que eu via no espelho todas as manhãs. Sem pensar duas vezes, tirei meu cachecol e envolvi os dois com delicadeza. Estavam gelados e fracos. Provavelmente não sobreviveriam mais uma noite naquelas condições. A decisão formou-se instantaneamente em meu coração. Eu os levaria comigo. Vou cuidar de vocês, prometi, aninhando-os contra meu peito. Quando me virei para partir, o vento mudou de direção, trazendo um aroma selvagem, almiscarado. Senti antes mesmo de ouvir. Um rosnado baixo, vibrando através da neve e dos troncos das árvores. Congelei no lugar, o coração martelando contra as costelas. Na orla da pequena clareira, parcialmente oculto pelas sombras dos pinheiros, estava um lobo monstruoso, maior que qualquer animal que eu já vira. Seu pelo negro contrastava dramaticamente com a neve branca, mas foram seus olhos que me paralisaram. Âmbar profundo, brilhando com uma inteligência fria e calculista. Olhos de predador, olhos de juiz. O rei Alfa havia chegado. Nossos olhares se encontraram por um momento que pareceu se estender pela eternidade. Eu sabia que deveria correr, gritar, lutar. Qualquer coisa exceto ficar ali parada, hipnotizada por aqueles olhos dourados. Mas meu corpo recusava-se a obedecer. Os filhotes em meus braços moveram-se levemente, emitindo pequenos ganidos. O grande lobo inclinou a cabeça, como se avaliasse a cena com curiosidade. Então, sem qualquer aviso, deu meia volta e desapareceu entre as árvores, silencioso como uma sombra. Só então percebi que havia prendido a respiração. Com o coração ainda descompassado, apertei os filhotes contra mim e corri de volta à vila, certa de que havia selado meu destino. A cabana nunca me pareceu tão acolhedora quanto naquela noite. Acomodei os filhotes perto do fogo, em uma caixa forrada com cobertores velhos. Dei-lhes leite morno com um conta-gotas improvisado e limpei suas feridas com água morna. Eram tão pequenos, tão vulneráveis. Vão ficar bem, sussurrei, mais para me convencer do que a eles. Prometo. Enquanto os observava finalmente adormecer, enrolados um no outro como uma única bola de pelos, não conseguia parar de pensar naqueles olhos âmbar na floresta. O rei Alfa havia me visto, havia me permitido levar os filhotes. Por quê? A lenda dizia que o rei Alfa não era apenas um lobo, mas algo mais. Um espírito antigo, um guardião. Alguns até sussurravam que ele podia assumir forma humana sob o luar. Besteiras de velhas supersticiosas, eu sempre pensei. Agora não tinha tanta certeza. Adormeci ao lado da caixa dos filhotes. Meus sonhos povoados por olhos dourados que me perseguiam através de uma floresta infinita de neve e sombras. Foi o uivo que me despertou, não distante, vindo das profundezas da floresta, mas próximo, terrivelmente próximo. Sentei-me de sobressalto na cadeira, o coração aos pulos. Os filhotes também haviam acordado. Seus pequenos corpos tremendo não de frio, mas de excitação. Eles responderam ao chamado com ganidos agudos, quase desesperados. Corri até a janela e afastei a cortina. A lua cheia iluminava a pequena clareira diante da minha cabana com uma luz prateada e fria. E ali, parado no centro exato daquele espaço, estava ele. O lobo negro, majestoso e terrível sob o brilho lunar. Nossos olhares se encontraram através do vidro embaçado e tive a absoluta certeza de que ele sabia que eu estava ali. De alguma forma, ele havia me seguido. Havia encontrado meu esconderijo. O rei Alfa havia tomado sua decisão.
E agora, o que eu faria? A visão do lobo negro parado diante da minha cabana me paralisou por alguns segundos. Meus dedos agarraram a cortina com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não havia onde correr, nenhum lugar para me esconder. Não naquela vila isolada, não de uma criatura que conseguia seguir rastros através da neve como quem lê um livro aberto. Os filhotes continuavam respondendo ao chamado, debatendo-se na caixa. O medo deu lugar a uma estranha resolução em meu peito. Se o alfa viesse pelos filhotes, ele teria que passar por mim primeiro. Apanhei a velha espingarda do meu pai, pendurada sobre a lareira. Nunca havia disparado aquela arma, mas o peso frio do metal em minhas mãos me dava algum conforto ilusório. A porta da frente parecia frágil demais agora, apenas uma fina barreira de madeira entre mim e a morte certa. Respirei fundo. Não havia escolha. Lentamente, abri a porta. O frio da noite invadiu a cabana como uma lâmina afiada. O lobo permanecia imóvel sob o luar, seus olhos âmbar fixos em mim. De perto, ele parecia ainda maior, seus ombros musculosos alcançando quase a altura da minha cintura. Seu pelo negro tinha reflexos azulados sob a luz da lua, como o céu noturno pontilhado de estrelas distantes. Você veio pelos filhotes, disse em voz baixa, surpreendendo a mim mesma com a firmeza das palavras. Não posso permitir, eles morrerão sem cuidados. O lobo inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse ouvindo, entendendo. A ideia era absurda, mas havia algo naqueles olhos dourados que não parecia animal, algo antigo e profundo. De repente, o lobo ergueu o focinho para o céu e uivou. Um som que percorreu meu corpo como eletricidade, arrepiando cada pelo do meu braço. O som reverberou pela clareira, ecoando nas montanhas distantes. Foi quando percebi que não estávamos mais sozinhos. Das sombras entre as árvores surgiram silhuetas. 10, 15, 20 lobos, formando um semicírculo ao redor da cabana. Alguns eram cinzentos como a névoa da manhã, outros avermelhados como o pôr do sol, mas todos tinham a mesma postura atenta, vigilante. A alcateia inteira havia chegado. A espingarda em minhas mãos parecia agora um brinquedo ridículo. Se eles decidissem atacar, eu não teria a menor chance. O lobo negro deu um passo em minha direção, e instintivamente recuei para a soleira da porta. Foi quando algo extraordinário aconteceu. O ar ao redor dele pareceu ondular, como o calor acima do asfalto num dia de verão. Sua forma começou a mudar, a se esticar e remodelar sob a luz prateada da lua. Onde antes estava o lobo, agora se erguia um homem, alto, com ombros largos cobertos por um manto de pele negra. Cabelos longos e escuros como as asas de um corvo emolduravam um rosto anguloso, de maçãs do rosto altas e mandíbula firme. E os olhos? Os mesmos olhos âmbar que haviam me encarado da floresta, que agora me estudavam com intensidade quase palpável. Deixei a espingarda cair na neve, minha mente incapaz de processar o que acabara de testemunhar. Você tomou o que é meu. A voz dele era grave, com um sotaque que não consegui identificar. Antiga, como se tivesse passado muito tempo sem ser usada. Eles iam morrer, gaguejei, as palavras tropeçando umas nas outras. A mãe deles. Caçadores. Eu sei. Ele deu outro passo, ficando agora a menos de 2 metros de distância. Sua presença era avassaladora, dominando o espaço como uma tempestade contida. Vi o que aconteceu. Vi quando os levou. Então por que não impediu? As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Um sorriso frio curvou seus lábios, não atingindo os olhos. Queria ver o que faria com eles. Atrás de mim, os filhotes continuavam ganindo, chamando. Percebi então que eles respondiam não ao uivo do lobo negro, mas à presença deste homem, ou seja lá o que ele fosse. Devolva-os, ele ordenou, estendendo a mão. Não era um pedido, era um comando que esperava obediência imediata. Não até ter certeza de que ficarão bem. Minha voz saiu mais forte do que esperava, surpreendendo a nós dois. Eles precisam de cuidados, estão feridos e desnutridos. Algo lampejou naqueles olhos âmbar. Surpresa, talvez. Ou raiva, era difícil dizer.
Você ousa desafiar o pacto? Ousa negar o alfa? A alcateia atrás dele moveu-se inquieta, alguns lobos rosnando baixo. Não estou desafiando nada, respondi, tentando manter a voz firme apesar do terror gelado que se espalhava pelo meu estômago. Estou honrando o pacto. Vocês protegem a vila. Nós respeitamos a floresta. Salvar filhotes órfãos não quebra acordo nenhum. Eles não são órfãos, rosnou ele, os olhos brilhando com fúria contida. São meus sucessores, filhos da minha irmã, sangue do meu sangue. A revelação caiu sobre mim como um balde de água fria. Os filhotes não eram apenas 2 lobos quaisquer. Eram da linhagem real, herdeiros. O que significava que a loba morta pelos caçadores. Sinto muito pela sua perda, murmurei, genuinamente consternada. Conhecia bem demais a dor de perder família. Algo mudou na expressão dele. Um breve lampejo de vulnerabilidade, rapidamente mascarado pela dureza habitual. Palavras humanas vazias não trazem os mortos de volta. Não trazem. Concordei, pensando em meus próprios pais. Mas cuidar dos vivos pode honrar a memória deles. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Senti o peso do olhar dele me avaliando, medindo cada centímetro da minha alma. Atrás de mim, os filhotes haviam se acalmado, como se também esperassem o veredicto. Deixe-me vê-los, disse ele finalmente, sua voz mais controlada. Hesitei por um instante, mas então assenti e dei um passo para o lado. Ele avançou, atravessando a soleira da minha porta com a graça de um predador. A presença dele parecia preencher todo o espaço da pequena cabana, tornando o ar denso e difícil de respirar. Ajoelhou-se diante da caixa onde os filhotes repousavam, agora alertas e excitados com sua presença. Seus dedos longos e fortes, mãos de guerreiro, notei, tocaram delicadamente cada filhote, examinando os pequenos corpos em busca de ferimentos. Os animaizinhos lambiam seus dedos, reconhecendo o cheiro de família. Você limpou os ferimentos, ele observou. Não como uma pergunta, mas como uma constatação. Sim. E dei leite morno. Estavam desidratados. Leite não é carne. Eles precisam de carne para crescer fortes. Eu sei. Planejava conseguir algo do açougue pela manhã. Ele me olhou por sobre o ombro, uma expressão ilegível em seu rosto esculpido. Por quê? Por que o quê? Por que se importa? São lobos, predadores, caçadores. Muitos da sua vila pagariam bem pelas peles deles. Senti um arrepio de repulsa percorrer minha espinha. Nunca faria isso. Nunca. Por quê? Ele se levantou, voltando a me encarar com aquela intensidade desconcertante. Agora percebi o quanto era alto. Pelo menos 1,5 cabeça acima de mim. Porque sei o que é perder tudo, respondi simplesmente. Sei o que é ficar sozinha no frio, esperando por ajuda que nunca chega. Algo mudou nos olhos dele, um brilho de reconhecimento, talvez. Como se tivesse enxergado além das minhas palavras, até o núcleo da dor que eu carregava. Qual é seu nome, humana? Linnea. Linnea, ele repetiu, como se testasse o som em sua língua. Eu sou Thorian, alfa da Alcateia do Norte, protetor das antigas fronteiras. Assenti, sem saber o que dizer. Estava conversando com uma lenda. Um ser que até algumas horas atrás eu nem acreditava existir realmente. Thorian voltou sua atenção aos filhotes, que agora dormiam novamente, exaustos pelas emoções. Eles precisam voltar para a floresta, disse ele, sua voz mais suave agora. Precisam aprender os caminhos da Alcateia, as leis antigas. Não podem crescer entre humanos. Mas ainda estão fracos, protestei. A floresta é impiedosa no inverno. Deixe-me cuidar deles até a primavera, até ficarem mais fortes. Ele me estudou por um longo momento, seus olhos âmbar penetrando os meus como se buscassem alguma verdade oculta. Você entende o que está pedindo? Nunca permitimos que humanos criassem nossos filhotes. Há razões para isso. Entendo que estou pedindo confiança, respondi, sustentando seu olhar, e ofereço a minha em troca. Um longo silêncio se seguiu. Do lado de fora, a Alcateia aguardava, imóvel e vigilante sob o luar. 3 dias, disse ele finalmente. Terá 3 dias para fortalecê-los. Depois disso, virei buscá-los, e você não interferirá. 3 dias.
Era pouco tempo, mas melhor que nada. Obrigada. Ele franziu o senho como se minha gratidão o incomodasse. Não me agradeça ainda, Linnea. Minha decisão tem um preço. O tom de sua voz enviou um calafrio pela minha espinha. Que preço? O pacto antigo exige equilíbrio. Você tomou algo da floresta. A floresta tomará algo de você. Seus olhos brilharam com um fogo interior. Na próxima lua cheia, você virá à Pedra do Conselho. Sozinha. Para quê? Para receber minha decisão final sobre sua transgressão. Não foi uma transgressão, insisti, sentindo a indignação crescer em meu peito. Foi um resgate. Um sorriso lento e predatório espalhou-se pelo rosto dele. Isso, o conselho decidirá. Antes que eu pudesse responder, ele se virou e caminhou até a porta. No limiar, parou e olhou para trás, por sobre o ombro. Cuide bem deles, Linnea. Eles são o futuro da Alcateia. E então, sob meus olhos atônitos, sua forma ondulou e se transformou novamente. Onde estava o homem, surgiu o lobo negro, imponente e selvagem. Com um último olhar penetrante, ele desapareceu na escuridão da floresta, seguido pela Alcateia como sombras silenciosas na neve. Fechei a porta com mãos trêmulas e deslizei até o chão, minhas pernas finalmente cedendo ao peso do medo e da adrenalina. O que acabara de acontecer? Teria eu sonhado tudo aquilo? Mas os filhotes dormindo pacificamente na caixa eram prova de que não fora um sonho. E o acordo que eu acabara de fazer, 3 dias para cuidar deles e depois uma convocação para enfrentar o julgamento do Conselho dos Lobos, era muito real. Pelo resto da noite, não consegui dormir. Meus pensamentos giravam em círculos enquanto a imagem daqueles olhos âmbar me perseguia. O que Thorian quis dizer com o futuro da Alcateia? Por que permitir que uma humana cuidasse dos filhotes, mesmo que por apenas 3 dias, e o que me esperava na Pedra do Conselho, sob a próxima lua cheia? A madrugada já clareava o horizonte, quando finalmente cedi ao cansaço. Adormecendo ao lado da caixa dos filhotes, meus sonhos povoados por lobos que caminhavam como homens e florestas que sussurravam segredos antigos como o próprio tempo. Os 3 dias que se seguiram pareceram passar num piscar de olhos. Dediquei cada minuto aos filhotes, que batizei secretamente de Frostbite e Storm, nomes que jamais revelaria a Thorian, temendo que ele considerasse isso uma afronta. A cada hora, eles pareciam ganhar mais força. Seus ferimentos cicatrizavam com uma velocidade surpreendente, e o apetite deles era insaciável. Conforme prometido, consegui carne no açougue, inventando uma história sobre precisar preparar um guisado especial para o festival de inverno. Sr. Larsen, o açougueiro, olhou-me com desconfiança, mas aceitou meu dinheiro sem fazer muitas perguntas. Em casa, cortei a carne em pedaços pequenos e observei, fascinada, enquanto os filhotes a devoravam com voracidade selvagem, lembrando-me que, apesar dos olhos suplicantes e das brincadeiras adoráveis, eles eram predadores por natureza. Na manhã do segundo dia, um estranho presente apareceu na minha soleira. Um coelho recém-caçado, ainda quente, depositado cuidadosamente na neve. Não havia pegadas ao redor, apenas o perfume selvagem que eu já reconhecia. Thorian estava observando, avaliando meus cuidados com os filhotes. O pensamento me deixou estranhamente inquieta, não de medo, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Naquela tarde, enquanto os filhotes cochilavam, entrei na vila para comprar mais suprimentos. Foi quando notei os olhares, mais intensos, mais acusadores que o normal. É verdade que você quebrou o pacto? A pergunta veio de Elsa, a filha do padeiro, uma menina que costumava ser minha amiga na infância, antes que o isolamento me consumisse. Do que está falando? Perguntei, sentindo um frio que nada tinha a ver com a neve sob meus pés. Estão dizendo que você roubou algo da floresta. Seus olhos azuis estavam arregalados, mesclando medo e mórbida curiosidade. O velho Nielsen disse que viu pegadas de lobo ao redor da sua cabana. Meu coração acelerou. Não roubei nada, respondi firmemente. E o que o magistrado estava fazendo perto da minha cabana? Elsa baixou a voz. Ele lhe dera um conselho de emergência agora mesmo. Dizem que o pacto foi quebrado e que os lobos virão cobrar o preço em sangue. Um arrepio percorreu minha espinha. O magistrado não poderia saber sobre os filhotes.
Poderia? A menos que tivesse me seguido naquele dia, que tivesse visto quando entrei na floresta. O velho era mais astuto do que aparentava. Preciso ir, murmurei, abandonando minha cesta de compras e correndo de volta para a cabana. A paranoia me acompanhou pelo caminho. Cada sombra parecia um vigia, cada rangido da neve sob meus pés soava como uma acusação. Quando finalmente alcancei a clareira, percebi que não estava sozinha. 3 homens estavam parados diante da minha porta. O magistrado Nielsen e 2 guardas florestais, Thomas e Henrik, conhecidos por sua brutalidade durante as caçadas. Senhorita Linnea, a voz do velho era gélida como o vento norte. Precisamos falar sobre sua transgressão. Não sei do que está falando, respondi, tentando passar por eles para entrar em casa, onde os filhotes estavam escondidos debaixo da minha cama. O magistrado bloqueou meu caminho com seu cajado. 1 semana atrás, segui seus rastros até a floresta após a cerimônia de oferendas, disse ele, seus olhos pálidos brilhando com malícia. Vi quando encontrou os filhotes. Vi quando o alfa apareceu. Senti o sangue gelar nas veias. Então sabe que não houve transgressão. Salvei vidas inocentes. Inocentes? Ele riu. Um som áspero e desagradável. São bestas selvagens, predadores. E você trouxe o perigo para dentro dos nossos muros. Os filhotes não são perigo nenhum. Não são os filhotes que me preocupam. Ele se aproximou, seu hálito azedo envolvendo-me como uma névoa tóxica. É o que virá buscá-los. Minhas mãos se fecharam em punhos. Ele virá amanhã. Fiz um acordo. O magistrado ergueu as sobrancelhas. Um acordo? Com o rei Alfa? Ele trocou olhares com os guardas. Então é verdade. Os antigos voltaram. Havia algo em seu tom que me alarmou. Não era medo, mas uma espécie de excitação? Reverência? O que quer dizer com os antigos? Perguntei. Os caminhantes, respondeu ele quase sussurrando. Os que andam entre 2 mundos, humano e lobo. Pensei que fossem apenas lendas, histórias para assustar crianças. E são, respondi rapidamente, tentando dissipar a perigosa direção que a conversa tomava. O acordo é simples. Cuido dos filhotes por 3 dias. Depois os devolvo. O magistrado sorriu, um sorriso que não atingiu seus olhos. E você acha que ele simplesmente virá, pegará os filhotes e partirá? Sem exigir compensação pela sua intromissão? Hesitei. A memória das palavras de Thorian ecoou em minha mente. Na próxima lua cheia, você virá à Pedra do Conselho. Sozinha. Que compensação ele exigiu, menina? Insistiu o magistrado, seus dedos agarrando meu braço com força surpreendente para alguém tão velho. Nada que diga respeito à vila, respondi, puxando meu braço. O assunto é entre mim e ele. Tudo que envolve o pacto diz respeito à vila, trovejou o velho. Se você pôs nossa segurança em risco, tenho o direito de saber. Algo no tom dele, na avidez de seu olhar, acendeu um alarme em mim. O magistrado não estava preocupado com a vila. Havia outro motivo por trás de seu interrogatório. Ele pediu apenas que eu vá à Pedra do Conselho na próxima lua cheia. Admiti finalmente, observando atentamente sua reação. O efeito foi imediato. Seus olhos se arregalaram e um brilho febril os iluminou. A Pedra do Conselho. Ele convidou uma humana para a Pedra do Conselho. Murmurou, mais para si mesmo que para mim. O que tem de tão especial? O magistrado pareceu despertar de um transe. Nada que você precise saber. Virou-se para os guardas. Revistar a cabana. Encontrar os filhotes. Não. Coloquei-me entre eles e a porta. O que pensa que vai fazer? Corrigir seu erro, garota tola. Os filhotes são valiosos demais para serem desperdiçados como moeda de troca com os caminhantes. Seu rosto enrugado contorceu-se num sorriso cruel. Sabe quanto pagaria um colecionador do sul por filhotes de lobo alfa? Especialmente se forem realmente especiais. Horror e compreensão me atingiram simultaneamente. Não era a primeira vez. Os caçadores que mataram a mãe dos filhotes, o interesse súbito do magistrado. Havia um mercado negro para criaturas raras. Não vai tocar neles, declarei, a voz tremendo de raiva. Afaste-se, menina, ordenou Thomas, avançando para me empurrar.
O que aconteceu em seguida parece agora um borrão em minha memória. Lembro-me apenas de sentir uma fúria selvagem tomando conta do meu corpo, uma força que não sabia possuir. Quando Thomas estendeu a mão para me agarrar, reagi por puro instinto. Meu punho conectou-se com seu queixo com um estalo satisfatório, e o homem cambaleou para trás, aturdido mais pela surpresa que pela força do golpe. Henrik avançou em seguida, mas eu já havia apanhado o machado de lenha encostado na parede externa da cabana. Não pretendia usá-lo. Realmente não pretendia. Mas quando ele sacou uma faca de caça, ergui o machado em um gesto de advertência. Próximo passo que derem, juro que vou usar isto. Ameacei, surpreendendo a mim mesma com a convicção em minha voz. Foi quando o primeiro uivo cortou o ar, seguido de outro e mais outro, até que o coro selvagem pareceu encher todo o vale. Não eram uivos distantes, vindos das profundezas da floresta, mas próximos, muito próximos. Os guardas congelaram, o medo estampado em seus rostos. Mesmo o velho Nielsen empalideceu, seus olhos movendo-se freneticamente para as sombras entre as árvores. Isso, sorri, sentindo uma confiança que não sabia de onde vinha. É o que acontece quando se ameaça o que pertence ao alfa. Como que respondendo às minhas palavras, uma forma escura e massiva emergiu da orla da floresta. O lobo negro avançou lentamente para a clareira, seus olhos âmbar fixos nos 3 homens. Atrás dele, pelo menos uma dúzia de outros lobos apareceram, cercando a cabana num círculo perfeito e letal. Santos céus! Murmurou Henrik, deixando a faca cair na neve. O magistrado, entretanto, manteve a compostura melhor que seus homens. Endireitou os ombros e deu um passo à frente, erguendo o cajado como se fosse um cetro. Grande Alfa, pronunciou em voz alta e clara. Venho como representante da vila de White Ridge. A garota quebrou o pacto sagrado e... O rosnado que interrompeu suas palavras foi tão profundo que senti a vibração no peito. O lobo negro avançou mais um passo, revelando presas do tamanho de facas. Ele não parece muito interessado na sua versão dos fatos, comentei, incapaz de conter um sorriso. O velho lançou-me um olhar de puro ódio. Isso não acabou, garota, sibilou. Então, para os guardas. Vamos embora. Agora. Os 3 recuaram lentamente, nunca dando as costas ao círculo de lobos, até desaparecerem na trilha que levava à vila. Só então percebi que estava tremendo, não de medo, mas de pura adrenalina. O machado escorregou dos meus dedos dormentes, caindo com um baque abafado na neve. O lobo negro permaneceu imóvel, observando-me com aqueles olhos insondáveis. Então, para minha surpresa, aproximou-se até estar a apenas alguns passos de distância. O cheiro dele preencheu meus sentidos. Almíscar selvagem, terra úmida, pinheiros cobertos de neve. Sem pensar, estendi a mão. Ele não recuou. Meus dedos tocaram o pelo negro, surpreendentemente macio apesar da aparência áspera. Uma corrente elétrica pareceu percorrer meu braço ao contato, algo primitivo e inexplicável. Obrigada, sussurrei. Os olhos âmbar sustentaram meu olhar por mais um momento. Então, com um movimento fluido, ele se virou e, com um aceno quase imperceptível da cauda, ordenou à alcateia que o seguisse de volta à floresta. Só quando o último lobo desapareceu entre as árvores é que me permiti entrar na cabana, as pernas finalmente cedendo sob o peso dos acontecimentos. Os filhotes emergiram de seu esconderijo sob a cama, pulando e ganindo alegremente, inconscientes do perigo que acabara de passar. Vocês não fazem ideia do quanto valem, não é? Murmurei, abraçando-os contra o peito. Para mim, para Thorian, para o magistrado, para todos. Naquela noite, tranquei a porta com todos os ferrolhos e fiquei de vigília, a espingarda carregada ao meu lado. Mas não houve necessidade. De tempos em tempos, ouvia um uivo distante, como uma sentinela anunciando que tudo estava bem. A alcateia estava montando guarda, protegendo seus futuros herdeiros, e, por extensão, a mim. A manhã do terceiro dia amanheceu clara e fria, o sol de inverno brilhando sobre a neve imaculada como diamantes espalhados.
Os filhotes estavam irreconhecíveis em comparação com as criaturinhas frágeis que encontrei na floresta. Seus pelos haviam ganhado brilho. Seus corpos pequenos agora se moviam com a energia e graça típicas de sua espécie. Frostbite, o macho, já mostrava sinais da imponência que um dia teria. Seus ombros um pouco mais largos, sua postura mais dominante. Storm, a fêmea, era menor. Mas o que lhe faltava em tamanho compensava em astúcia. Seus olhos azul-gelo observavam tudo com uma inteligência quase perturbadora. Brinquei com eles pela última vez, o coração apertado com a certeza de que em breve os perderia. Não tinha sido tempo suficiente. 3 dias não eram nada comparados a uma vida inteira que poderíamos ter compartilhado. Mas eu sabia que esse pensamento era egoísta. Eles pertenciam à floresta, à Alcateia, a Thorian. Não a mim. Vou sentir falta de vocês, confessei, coçando suas barrigas enquanto eles se contorciam de prazer. Mais do que imaginam. Quando o sol começou a se pôr, preparei-me para a visita que sabia estar por vir. Arrumei os filhotes em sua caixa, agora forrada com um de meus cobertores favoritos. Um pequeno presente de despedida, impregnado com meu cheiro para que talvez se lembrassem de mim. Não precisei esperar muito. O crepúsculo mal havia tingido o céu de púrpura quando a batida na porta veio, firme, decidida, humana. Respirei fundo e abri a porta. Thorian estava lá, não em sua forma de lobo, mas como homem. Vestia roupas simples e rústicas, calças de couro escuro, uma camisa de linho sob um colete de pele, botas altas até o joelho. Seu cabelo negro estava preso para trás, revelando o rosto anguloso em toda sua beleza selvagem. Os olhos âmbar brilhavam com a mesma intensidade sobrenatural sob a luz do crepúsculo. Venho pelos filhotes, disse ele sem preâmbulos. Assenti, incapaz de confiar em minha voz naquele momento. Dei um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. O espaço da cabana pareceu encolher com sua presença, como se o próprio ar reconhecesse o predador em seu meio. Thorian caminhou diretamente até a caixa onde os filhotes aguardavam, agora completamente alertas e excitados com sua presença. Quando ele se ajoelhou para examiná-los, emitiram ganidos de reconhecimento, lambendo suas mãos com entusiasmo. Você cuidou bem deles, observou, um tom de surpresa mal disfarçada em sua voz profunda. Estão mais fortes do que esperava. Dei o melhor de mim, respondi, tentando manter a voz firme, como prometi. Ele ergueu os olhos para mim, estudando-me com aquele olhar penetrante. Sim, cumpriu sua palavra. Isso é incomum entre humanos. Nem todos somos como os caçadores que mataram a mãe deles. Algo sombrio passou por seu rosto à menção da tragédia. Não são, mas também não são como você, Linnea. A maneira como pronunciou meu nome enviou um arrepio pela minha espinha. Havia algo nele, no modo como se movia, como falava, como olhava, que despertava em mim sensações que nunca havia experimentado antes. Uma mistura perigosa de fascínio e medo, atração e cautela. O magistrado veio ontem, contei, mudando de assunto. Queria levar os filhotes. Thorian se levantou lentamente, sua expressão escurecendo. Sei disso. Estava observando. Foi você quem trouxe a Alcateia? Um leve sorriso curvou seus lábios. A Alcateia sempre esteve por perto. Eu apenas dei o sinal. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Por que me proteger? Ele deu um passo em minha direção, diminuindo a distância entre nós, até que pude sentir o calor que emanava de seu corpo. Porque você protegeu o que é meu. Seu olhar desceu para o meu pescoço, onde o cordão vazio que antes carregava o pingente de lobo repousava. Esse símbolo que você ofereceu na cerimônia significava algo para você. Não era uma pergunta, mas assenti mesmo assim. Era da minha mãe. A última coisa que me deixou antes de morrer. E ainda assim, você o ofereceu. Era o que tínhamos que fazer. O pacto exige sacrifício. Algo se acendeu nos olhos dele. Uma faísca de interesse, ou talvez reconhecimento. Você compreende mais do que aparenta, Linnea. Sua mão moveu-se para o bolso interno do colete,
retirando algo que capturou a luz do fogo da lareira. Talvez por isso deva ter isto de volta. Meu pingente de prata balançava entre seus dedos, o lobo uivando para uma lua invisível. Arfei de surpresa. Como... Peguei quando recolhi as oferendas. Ele estendeu a mão. Pertence a você. Com dedos trêmulos, peguei o pingente. O metal estava quente, como se tivesse absorvido o calor do corpo dele. Obrigada. Não me agradeça ainda. Sua voz assumiu um tom mais grave, mais autoritário. O conselho ainda espera por você na lua cheia. E o magistrado não desistiu de seus planos. Que planos? O que ele realmente quer? Thorian virou-se para a janela, observando a escuridão crescente lá fora. O velho conhece as antigas histórias melhor do que aparenta. Ele busca poder. O tipo de poder que apenas o sangue pode conceder. Sangue. Ele me olhou por sobre o ombro. O sangue dos caminhantes, nossa essência. É por isso que ele queria os filhotes. Ainda são puros. Suas formas ainda não se estabeleceram. Seu sangue contém possibilidades. Um arrepio de repulsa percorreu meu corpo. Ele quer beber o sangue deles? Ou pior? Thorian voltou-se completamente para mim, sua expressão grave. Os antigos rituais são perversos e poderosos. Não podemos permitir que os filhotes caiam em suas mãos. O que posso fazer? Por enquanto, nada. Ele se aproximou da caixa e, com movimentos gentis, recolheu os 2 filhotes. Eles se acomodaram em seus braços, como se aquele fosse seu lugar por direito. Mas na lua cheia, quando vier ao conselho, precisarei de você. Para quê? Um meio sorriso enigmático curvou seus lábios. Você salvou o futuro da Alcateia, Linnea. Agora, talvez possa ajudar a garantir seu presente. Com essas palavras misteriosas, ele caminhou até a porta. No limiar, parou e olhou para trás uma última vez. 3 noites a partir de hoje. A pedra do conselho fica na clareira do carvalho partido, no coração da floresta. Venha sozinha. E Linnea... Seus olhos brilharam como fogo líquido. Não tema, estarei esperando. Então, com os filhotes seguros em seus braços, Thorian desapareceu na escuridão da noite, deixando-me com um pingente de prata na mão e promessas enigmáticas ecoando em minha mente. Os 3 dias que se seguiram à partida de Thorian foram os mais longos da minha vida. Uma parte de mim sentia falta dos filhotes, do calor deles contra meu corpo enquanto dormiam, dos pequenos ganidos excitados quando brincávamos. Outra parte, porém, estava consumida pela ansiedade sobre o que me aguardava na pedra do conselho. A cabana parecia estranhamente vazia sem eles. Várias vezes, peguei-me olhando para a caixa abandonada perto da lareira, esperando encontrá-los lá, enrolados um no outro. O cobertor que havia dado a eles como presente de despedida era a única prova física de que não havia sonhado tudo. Em meus dedos, o pingente de prata parecia mais pesado agora, carregado de novos significados. Não era mais apenas a lembrança da minha mãe, mas também um laço tangível com Thorian, com os caminhantes, com um mundo que eu mal começava a compreender. Na vila, as coisas pioravam a cada dia. O magistrado havia espalhado rumores sobre minha suposta aliança com os lobos, sugerindo que eu havia quebrado o pacto antigo e colocado todos em perigo. As mesmas pessoas que antes apenas me ignoravam, agora me olhavam com hostilidade aberta. Na mercearia, a senhora. Bjornsson recusou-se a me vender farinha, alegando que estava em falta, apesar dos sacos claramente visíveis atrás do balcão. Na igreja, encontrei um símbolo de proteção contra o mal riscado na minha cadeira habitual. Apenas o velho Sr. Eriksen, o ferreiro aposentado que havia sido amigo do meu pai, manteve-se ao meu lado. Na tarde antes da lua cheia, ele veio até minha cabana, trazendo uma cesta com pão, queijo e uma garrafa de hidromel caseiro. Os tolos estão assustados, disse ele, sentando-se pesadamente na minha mesa. Seus olhos azuis, emoldurados por rugas profundas como sulcos em um campo arado, me estudaram com preocupação. O medo faz as pessoas agirem como rebanho. O magistrado está alimentando esse medo. Comentei, servindo chá para nós 2. Ele tem algum tipo de plano. O velho ferreiro assentiu gravemente. Nielsen sempre foi fascinado pelas histórias antigas,
pelos rituais proibidos. Quando éramos jovens, ele passava horas na biblioteca da abadia, estudando textos que o padre considerava impuros. Que tipo de textos? Sobre os caminhantes, respondeu ele, baixando a voz como se as paredes pudessem ouvir. Sobre como obter seus poderes através de sangue e sacrifício. Um calafrio percorreu minha espinha. Thorian mencionou algo parecido. O Sr. Eriksen congelou, a xícara a meio caminho da boca. Thorian, você fala com o Alpha? Hesitei, mas algo no olhar do velho me disse que ele merecia saber a verdade. Contei tudo. Os filhotes, a visita noturna, a transformação, o acordo. Enquanto falava, vi os olhos dele se arregalarem com espanto, mas não com descrença. O velho Alpha, murmurou ele quando terminei. Pensei que fosse apenas uma lenda. Você sabia sobre eles? Sobre os caminhantes? Ele tomou um gole demorado de chá antes de responder. Quando eu era jovem, meu avô me contou histórias que o avô dele havia contado. Sobre homens que se tornavam lobos sob a lua, sobre pactos feitos com sangue e juramento. Ninguém mais acreditava nessas histórias, exceto Nielsen, suspirou o velho. Ele acreditava. Mais que isso, ele cobiçava o poder que as histórias descreviam, a força, a longevidade, a capacidade de comandar a natureza. Ele quer se tornar como eles, concluí, as peças finalmente se encaixando. É por isso que queria os filhotes. Sr. Eriksen pousou a xícara com força na mesa. Linnea, se ele descobrir sobre sua convocação para a Pedra do Conselho, você estará em grave perigo. Por quê? A Pedra do Conselho é sagrada para os caminhantes. É onde eles realizam suas transformações, onde escolhem novos membros para o círculo interno. Seus olhos encontraram os meus, carregados de preocupação. Se um humano for convidado a ir lá, só pode significar uma coisa. Meu coração acelerou. O quê? Que você foi escolhida para algo importante. Algo que Nielsen cobiçaria com todas as suas forças. Tentei disfarçar o tremor em minhas mãos, mas ele notou. Cobriu minhas mãos com as suas, ásperas como couro curtido por décadas de trabalho com metal e fogo. Tenha cuidado, filha, disse ele com voz grave. Não confie em ninguém da vila amanhã. E quando for à floresta, esteja preparada para o que quer que encontre lá. Depois que ele partiu, passei o resto da tarde e a noite em vigília inquieta. Limpei minha pequena cabana, costurei rasgos em minhas roupas, acariciei o cobertor que os filhotes haviam usado, qualquer coisa para manter as mãos ocupadas e a mente longe do que me aguardava. Quando finalmente adormeci, meus sonhos foram povoados por lobos e homens, por florestas que sussurravam segredos e luas que mudavam de forma. No centro de tudo, um par de olhos âmbar me observava, paciente e predador ao mesmo tempo. O dia da lua cheia amanheceu anormalmente calmo. A neve havia parado de cair, e um silêncio espesso envolvia a floresta. Até os pássaros pareciam ter desaparecido, como se toda a natureza estivesse prendendo a respiração, aguardando. Passei a manhã preparando-me, mais mentalmente do que fisicamente. Escolhi roupas quentes, mas práticas. Calças de lã grossa, botas de couro forradas de pele, camadas de blusa sob meu casaco mais resistente. Prendi meus cabelos em uma trança apertada e guardei o pingente de lobo sob as roupas, sentindo o metal frio contra a pele. Quando o sol começou a descer no horizonte, soube que era hora de partir. A lua nasceria em poucas horas, e eu precisava encontrar a clareira do carvalho partido, antes que a escuridão completa tomasse conta da floresta. Estava prestes a sair quando ouviu batidas urgentes na porta. Com o coração acelerado, abri uma fresta, esperando encontrar o magistrado ou seus homens. Em vez disso, vi o rosto pálido e assustado de Elsa. Eles estão vindo, sussurrou ela, olhando nervosamente por sobre o ombro. O magistrado reuniu homens, muitos homens, armas, tochas. O quê? Por quê? Eles sabem, Linnea, sobre hoje à noite, sobre a Pedra do Conselho. Seus olhos azuis estavam arregalados de medo. Vão seguir você até lá.
Vão matar o Alfa e qualquer um que esteja com ele. Senti meu sangue gelar. Como eles souberam? O Sr. Eriksen, respondeu ela, a voz quebrando. Eles o pegaram ontem à noite, depois que ele saiu daqui. Fizeram-no falar. O horror me dominou. O velho ferreiro, meu único amigo, havia sido torturado por minha causa. Onde ele está agora? Perguntei, já sabendo a resposta. Elsa apenas balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Preciso ir, decidi. Preciso avisar Você não Thorian. entende. Ela agarrou meu braço com força surpreendente. Eles estão observando a cabana, esperando você sair. Vão segui-la e atacar quando todos estiverem reunidos. O magistrado, ele diz que o sangue derramado na pedra do conselho sob a lua cheia terá poder máximo. A náusea me atingiu como uma onda. O plano era ainda pior do que eu imaginava. Não apenas capturar os filhotes, mas massacrar a alcateia inteira durante seu momento mais sagrado. Como posso escapar, então? Perguntei desesperada. Elsa olhou rapidamente para trás mais uma vez. Há um túnel nos fundos do celeiro da minha família. Leva direto à borda da floresta. Meu pai o construiu durante os tempos difíceis, para contrabandear comida. Ela pressionou uma pequena chave de ferro em minha mão. Vá pelos fundos, entre no celeiro e procure o barril marcado com uma cruz. Movendo-o, encontrará a entrada. Encarei-a com surpresa. Por que está me ajudando? Arriscando-se assim? Um leve rubor coloriu suas faces pálidas. Por que não concordo com o que estão fazendo? E por que? Ela hesitou. Éramos amigas uma vez, lembra? Num impulso, abracei-a brevemente. Obrigada, Elsa. Nunca vou esquecer isso. Vá agora, enquanto ainda há luz. Ela sussurrou. E, Linnea, tenha cuidado. O túnel era estreito e apertado, mal permitindo que eu me movesse de joelhos. O cheiro de terra úmida e podridão invadia minhas narinas enquanto eu avançava lentamente na escuridão, guiada apenas pelo débil raio de luz da pequena lamparina que Elsa havia escondido na entrada. Quando finalmente emergi na outra extremidade, a tarde já se aproximava do fim. O sol se punha ao oeste, banhando a floresta com uma luz dourada que em breve daria lugar ao manto escuro da noite. A lua já era visível, pálida contra o céu ainda claro, crescendo em brilho a cada minuto. Sem perder tempo, mergulhei na floresta, mantendo-me longe das trilhas conhecidas. Meu conhecimento dos bosques provou ser vital enquanto me movia entre árvores e arbustos, evitando galhos secos que poderiam denunciar minha passagem. Nunca havia estado na clareira do carvalho partido, mas conhecia as histórias. Um gigantesco carvalho que fora atingido por um raio há centenas de anos, partido ao meio, mas ainda vivo, com metade de seus galhos verdes e frondosos, a outra metade seca e retorcida. Era considerado um lugar sagrado, um portal entre mundos. O crepúsculo já cedia à noite quando avistei a enorme árvore à distância. Mesmo parcialmente oculta pela vegetação, sua silhueta era inconfundível, majestosa e assombrada ao mesmo tempo, como um rei ferido que se recusava a morrer. Aproximei-me cautelosamente, todos os sentidos em alerta. Ao chegar à borda da clareira, vi a pedra do conselho, um enorme monólito de granito negro que se erguia do centro, como um dedo apontando para o céu. Antigos símbolos estavam entalhados em sua superfície, parcialmente cobertos por musgo e líquen. A clareira estava vazia, mas havia sinais de que isso mudaria em breve. Tochas fincadas em círculo ao redor da pedra, prontas para serem acesas. Pequenas oferendas, flores secas, ossos polidos, penas coloridas, depositadas na base do monólito. Você veio. A voz de Thorian surgiu atrás de mim, fazendo-me girar rapidamente. Ele estava lá, parado entre as sombras das árvores, seus olhos âmbar refletindo a luz crescente da lua. Vestia roupas diferentes das que eu havia visto antes, mais formais, mais antigas em estilo. Uma capa de pele negra pendia de seus ombros largos, presa por um broche de prata em forma de lobo. Precisamos sair daqui, disse eu sem fôlego. É uma armadilha. O magistrado e homens armados estão vindo. Eles sabem sobre o conselho, sobre esta noite. A expressão dele permaneceu calma, quase divertida. Eu sei. Você sabe?
Os lobos têm ouvidos em todos os lugares, Linnea. Nada acontece naquelas florestas sem que saibamos. Ele deu um passo à frente entrando na luz fraca. A questão é, como o magistrado descobriu? Quem contou a ele? O Sr. Eriksen, respondi, sentindo um nó na garganta. Ele tentou me avisar sobre os planos do magistrado, e por isso, eles o pegaram. Forçaram-no a contar. Algo sombrio passou pelo rosto de Thorian. E agora? Elsa, uma amiga, me ajudou a escapar. Mas eles devem estar nos rastros dela, ou nos meus. Precisamos ir. Agora. Não. Ele balançou a cabeça lentamente. Não iremos a lugar algum. O conselho se reunirá como planejado. Mas você não entende, insisti desesperada. Eles vêm armados. Muitos homens. Querem matar todos vocês. Sob a lua cheia, aqui neste local sagrado. O magistrado acredita que isso lhe dará algum tipo de poder. Um sorriso lento e predatório espalhou-se pelo rosto de Thorian. Deixe-os vir, então. Antes que eu pudesse protestar novamente, um uivo cortou o ar, seguido por outro e mais outro. Das sombras ao redor da clareira, surgiram lobos. Não apenas uma dúzia, como eu havia visto antes, mas dezenas deles. Grandes e pequenos, de pelagem cinza, branca, avermelhada, negra. Olhos amarelos, verdes, azuis brilhando na penumbra crescente. Senti meu coração falhar uma batida quando, entre as pernas de um lobo de pelo ruivo, reconheci duas figuras menores. Frostbite e Storm, maiores do que há alguns dias, observando-me com aparente reconhecimento em seus olhos brilhantes. E então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. A lua cheia, agora completamente visível no céu escurecido, banhou a clareira com sua luz prateada. Como em resposta a um comando silencioso, os lobos começaram a mudar. Era diferente do que eu havia testemunhado com Thorian. Não uma transformação repentina, mas gradual, quase hipnótica. A luz da lua parecia entrar nos corpos dos animais, fazendo-os brilhar por dentro. Seus contornos ondularam, esticaram-se, remodelaram-se. Onde antes havia lobos, agora homens e mulheres se erguiam, todos nus, todos selvagemente belos à sua própria maneira. Um a um, eles se aproximaram de mim, estudando-me com olhos que mantinham algo de seus aspectos lupinos. A mesma intensidade, a mesma inteligência selvagem. Alguns sorriram, outros apenas assentiram em reconhecimento silencioso. O Conselho dos Caminhantes, apresentou Thorian, movendo-se para ficar ao meu lado. Os guardiões das antigas fronteiras. Minha alcateia, minha família. Uma mulher alta, de longos cabelos avermelhados e olhos verdes como folhas de primavera, aproximou-se primeiro. Seu corpo esbelto e musculoso movia-se com a mesma graça felina que eu havia observado em sua forma de loba. Então esta é a humana que salvou os herdeiros, disse ela, sua voz melodiosa carregando o mesmo sotaque antigo de Thorian. Não parece muito impressionante. Nem todos os lobos têm dentes afiados, Lyra, respondeu Thorian, colocando uma mão protetora em meu ombro. Alguns têm outros dons. A mulher, Lyra, ergueu uma sobrancelha, mas não retrucou. Em vez disso, voltou-se para os outros. Vistam-se. A lua alcança seu ápice em breve, e temos um ritual a completar. De bolsas de couro escondidas entre as raízes do grande carvalho, eles retiraram vestes simples, semelhantes às que Thorian usava. Túnicas, calças, vestidos rústicos, todos em cores terrosas que se mesclavam à floresta. Enquanto se vestiam, Thorian me conduziu para mais perto da pedra do conselho. O que está acontecendo? Sussurrei, confusa com a falta de urgência diante da ameaça iminente. Não ouviu o que eu disse? O magistrado está vindo. Ouvi? Respondeu ele calmamente. E essa é exatamente a razão pela qual o conselho deve prosseguir esta noite. Não entendo. Ele se virou para mim, seus olhos refletindo a luz da lua como espelhos dourados. Por gerações vivemos nas sombras, escondidos, protegendo humanos que nem sequer acreditam em nossa existência. O pacto antigo nos manteve seguros, mas também nos aprisionou. Sua voz assumiu um tom mais profundo, mais autoritário.
É hora de mudar isso. Um arrepio percorreu minha espinha. O que quer dizer? O magistrado quer nosso poder? Quer nosso sangue? Um sorriso frio curvou seus lábios. Deixe-o vir buscá-lo, então. Antes que eu pudesse responder, Lyra e um homem mais velho, de cabelos grisalhos e cicatrizes cruzando seu rosto curtido pelo tempo, aproximaram-se. O homem carregava uma pequena arca de madeira entalhada que depositou aos pés da pedra. Está tudo pronto, Thorian, anunciou ele. Excelente, Ulrich. Thorian fez um gesto para que todos se aproximassem, formando um círculo ao redor da pedra. O momento chegou. A lua está no auge. Que comece o ritual. Lyra tirou uma adaga de prata do cinto e estendeu-a para Thorian, que a aceitou com uma reverência solene. Então, para meu assombro, ele se voltou para mim. Linéia da Casa dos Lobos. Sua voz ressoou pela clareira. Você foi trazida perante o Conselho dos Caminhantes para responder por suas ações. Senti meu coração acelerar. Casa dos Lobos? Era assim que me viam? Você interferiu nos assuntos da alcateia, tomando o que não lhe pertencia. Continuou ele, sua voz crescendo em poder. Os filhotes do sangue real. O círculo de caminhantes se fechou ao nosso redor, seus rostos iluminados pela luz crescente da lua. Percebi então que as tochas haviam sido acesas, sem que eu notasse, banhando a clareira em luz alaranjada que dançava contra a luminescência prateada da lua. Por essa transgressão, prosseguiu Thorian, você deve pagar um preço. Minha boca secou. Era isso então? Todo o tempo ele havia planejado algum tipo de punição? Vingança? Qual é o preço? Perguntei, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Os olhos de Thorian encontraram os meus, penetrantes e insondáveis. Sangue. Antes que eu pudesse reagir, ele segurou meu pulso com força controlada e, com um movimento rápido e preciso, fez um pequeno corte na palma da minha mão. A dor foi aguda, mas breve. Gotas de sangue vermelho vivo brotaram da ferida, escorrendo por meus dedos. O sangue é o pacto, entoou Thorian, enquanto os outros repetiam em uníssono. O sangue é a verdade. Então, ele voltou a adaga contra si mesmo, cortando sua própria palma sem hesitação. Seu sangue parecia quase negro à luz do fogo, mas quando ele ergueu a mão contra a lua, vi que tinha o mesmo vermelho vibrante do meu. Ofereço meu sangue em troca, declarou ele, sua voz reverberando com autoridade. Vida por vida, proteção por proteção. Com um movimento fluido, ele pressionou sua palma cortada contra a minha, nosso sangue se misturando. Uma sensação estranha percorreu meu corpo. Não dor, mas algo como eletricidade, uma corrente quente e vibrante, que começou em nossa conexão e se espalhou por minhas veias. Pelos filhotes que você salvou, pelos cuidados que deu a eles, pela coragem que demonstrou diante do perigo, continuou Thorian, sem soltar minha mão. Eu, Thorian, alfa dos caminhantes do norte, reconheço sua dívida como paga. Olhos âmbar perfuravam os meus, intensos e magnéticos. E mais que isso, ofereço-lhe um lugar entre nós. Não como humana, não como loba, mas como guardiã, como ponte entre os mundos. Um murmúrio percorreu o círculo de caminhantes. Alguns assentiam em aprovação, outros franziam o senho em desconfiança. Lyra deu um passo à frente, sua expressão uma mistura de espanto e relutante respeito. É sem precedentes, disse ela. Nunca uma humana foi oferecida a tal posição. Tempos sem precedentes exigem ações sem precedentes, respondeu Thorian, sem desviar o olhar do meu. O velho pacto está morrendo, Lyra. Você sabe disso. Os humanos não mais o respeitam. Precisamos de novos aliados, novos caminhos. Ulrich, o homem mais velho, aproximou-se, apoiando-se em um cajado de madeira escura. A garota provou seu valor. Protegeu os herdeiros. Enfrentou sua própria espécie por nós. Seus olhos, de um azul gelo penetrante, encontraram os meus. Eu apoio a decisão do Alfa. Um a um, os outros caminhantes manifestaram sua concordância, alguns com mais entusiasmo que outros. Apenas Lyra permaneceu em silêncio, seus olhos verdes estudando-me com uma intensidade que parecia perfurar minha alma.
Então, Linnea, Thorian ainda segurava minha mão, nosso sangue misturado começando a coagular. Aceita o pacto? Aceita se tornar uma de nós, em espírito, se não em carne? A pergunta pairou no ar, pesada com implicações que eu mal compreendia. Tornar-me parte da Alcateia? Abandonar o mundo humano? O que isso significa exatamente? Perguntei, tentando ganhar tempo para organizar meus pensamentos caóticos. Eu me transformaria como vocês. Um sorriso enigmático curvou os lábios de Thorian. Não. A transformação é dada pelo sangue, pela linhagem. Você continuaria humana, mas com um pé em cada mundo, uma ponte, uma emissária. Por que eu? Por que agora? Foi Ulrich quem respondeu, sua voz grave como pedras rolando. Porque a guerra está chegando, menina. O velho magistrado não é o único humano buscando nossos segredos, nosso poder. O mundo está mudando. As fronteiras antigas se desvanecem. Thorian assentiu sombriamente. Precisamos de alguém que entenda os humanos, que possa nos guiar em seus caminhos, assim como guiamos os lobos comuns. Alguém que tenha provado lealdade além dos laços de sangue. Olhei ao redor, para o círculo de caminhantes, seus rostos iluminados pela luz tremeluzente das tochas e pelo brilho prateado da lua. Senti o peso do pingente de prata contra meu peito, sob as camadas de roupas. Pensei nos filhotes, em como me senti conectada a eles desde o primeiro olhar. Pensei na vila, onde nunca pertenci realmente, mesmo antes da morte dos meus pais. E então pensei em Thorian, em como desde o primeiro encontro na floresta, algo em mim havia reconhecido algo nele. Uma solidão compartilhada, uma compreensão mútua que transcendia palavras. Sim, respondi finalmente. Aceito. Um suspiro coletivo percorreu o círculo, como vento soprando entre as folhas. Thorian sorriu. Um sorriso genuíno que transformou seu rosto austero em algo quase terno. Então está feito, declarou ele, apertando minha mão uma última vez, antes de soltá-la. Pelo sangue e pela lua, você é agora uma guardiã dos caminhantes. O Rick se aproximou com a pequena arca, abrindo-a para revelar seu conteúdo. Um colar de couro trançado, de onde pendia um amuleto de osso esculpido na forma de um lobo. Use isto, disse o ancião, colocando-o em minhas mãos. Marca sua posição entre nós. Enquanto o usar, a Alcateia o reconhecerá como um dos seus. Quando coloquei o colar, uma sensação estranha percorreu meu corpo, como se algo adormecido dentro de mim tivesse despertado. Meus sentidos pareciam mais aguçados de repente, os cheiros da floresta mais intensos, os sons mais claros, as cores mais vívidas sob a luz da lua. Foi então que ouvimos, passos abafados pela neve, sussurros, o tilintar metálico de armas. Os caminhantes se viraram como um só, alertas e tensos, seus corpos já meio curvados, prontos para a transformação. Eles chegaram, murmurou Thorian, seus olhos âmbar brilhando com antecipação. Bem a tempo para nosso verdadeiro propósito esta noite. O que vai fazer? Perguntei alarmada com o brilho predatório em seu olhar. Ele sorriu, exibindo dentes que já pareciam mais afiados, mais lupinos. Vou renegociar o pacto, Linnea. Nos termos da Alcateia, não dos humanos. E com essas palavras, ele se virou para enfrentar a escuridão da floresta, de onde agora emergiam tochas, dezenas delas, avançando inexoravelmente em nossa direção. As tochas avançavam pela floresta como uma serpente de fogo, aproximando-se lentamente da clareira. À sua frente, distingui a figura do magistrado Nielsen, apoiado em seu cajado entalhado. Mesmo à distância, pude ver seu rosto contorcido numa expressão de ganância mal disfarçada, os olhos pálidos fixos na pedra do conselho e no círculo de caminhantes. Fique atrás de mim, ordenou Thorian, sua voz já mais profunda, mais animalesca. Não, respondi, tocando o amuleto de osso em meu pescoço. Sou uma guardiã agora. Meu lugar é ao seu lado. Algo lampejou em seus olhos, surpresa, talvez, ou admiração. Ele assentiu brevemente, e juntos avançamos para a borda da clareira, com o restante do conselho se posicionando atrás de nós, em formação de semicírculo. Os homens da vila pararam a alguns metros de distância. Contei pelo menos 20 deles, todos armados com espingardas, machados, forcados.
Rostos conhecidos. O padeiro, o ferreiro mais jovem que substituíra Sr. Eriksen, fazendeiros, comerciantes, homens simples manipulados pelo medo e pelas promessas de poder do magistrado. Ah, a garota dos lobos. A voz do velho Nielsen cortou o silêncio tenso. Vejo que encontrou companhia. Seus olhos percorreram o grupo atrás de mim e vi o momento exato em que ele compreendeu o que estávamos presenciando. Os caminhantes, em sua forma humana, reunidos sob a lua cheia, sua respiração acelerou visivelmente e uma expressão de cobiça descarada desfigurou seu rosto enrugado. O conselho dos caminhantes, sussurrou ele, quase reverente. As lendas eram verdadeiras, assim como seu fim, se não recuar agora, respondeu Thorian, sua voz carregando um rosnado subjacente. O magistrado riu, um som áspero que ecoou entre as árvores. Fim? Não, criatura. Este é apenas o começo. Ele deu um passo à frente, erguendo o cajado. Vê esta madeira, entalhada do mesmo carvalho que foi partido pelo raio há séculos. Carrega o mesmo poder que vocês tão zelosamente guardam. Thorian permaneceu impassível, mas sentia a tensão que emanava dele. Você não sabe com o que está brincando, velho, advertiu ele. O poder que busca não é para mãos humanas. E, no entanto, o magistrado apontou para mim com o cajado. Você acaba de conceder esse poder a uma humana. Vi o ritual. Vi o sangue ser compartilhado. Senti todos os olhares convergindo para mim. Os homens da vila com espanto e horror. Os caminhantes com intensidade protetora. A diferença, respondeu Thorian, dando um passo à frente, é que Linnea foi escolhida, testada. Aprovada pelo conselho, por salvar filhotes, o desprezo na voz do velho era palpável. Qualquer tolo com um coração mole faria o mesmo. Não, interveio Lyra, avançando para ficar ao meu lado. Sua presença era imponente, selvagem e perigosamente bela. Por enfrentar sua própria espécie para proteger a nossa, por escolher o lado certo nesta guerra antiga. O magistrado sorriu, revelando dentes amarelados. Guerra? Não há guerra, criatura. Apenas caça. E vocês são a presa. Com um gesto de sua mão, os homens atrás dele ergueram as armas. Fuzis apontados, machados prontos. Veja bem, continuou o velho. Pesquisei muito. Os textos antigos são bastante específicos. O sangue de um caminhante, derramado na pedra do conselho sob a lua cheia, concede poder a quem o recolhe. Seus olhos brilharam com uma luz febril. Imagine, então, o poder de uma alcateia inteira. Você está cometendo um erro, disse eu, dando um passo à frente. Thorian não é seu inimigo. Os caminhantes protegeram esta vila por gerações. O pacto, interrompeu o magistrado, sua voz carregada de escárnio. Um acordo feito por covardes que temiam o poder que poderiam ter. Sacrifícios, em vez de conquistas. Oferendas em vez de dominação. Ele bateu o cajado no chão com força, fazendo um eco surdo reverberar pela clareira. Não, garota. O verdadeiro pacto é o que farei hoje, com o poder do sangue dos caminhantes correndo em minhas veias. Foi nesse momento que percebi, o magistrado não estava apenas ganancioso ou louco. Ele realmente acreditava no que dizia. Em sua mente deturpada, ele estava destinado a se tornar algo mais que humano, algo que transcenderia a própria morte. Você não sobreviverá a isso, adverti, sentindo uma estranha certeza dentro de mim. O amuleto em meu pescoço parecia mais quente, mais pesado. O poder que busca o consumirá por dentro. Por um instante fugaz, vi dúvida cruzar o rosto do velho, mas foi rapidamente substituída por determinação feroz. Última chance, disse ele, voltando-se para os homens atrás dele. Rendam-se agora, e pouparei a maioria. Resisto, e nenhum de vocês verá o amanhecer. Thorian riu então. Um som profundo e confiante que pareceu fazer a própria floresta vibrar. Você realmente acredita que viemos desprevenidos? Que não sabíamos de seus planos? Foi então que percebi. Não havia apenas 20 homens na orla da floresta. Havia mais sombras se movendo entre as árvores, silenciosas e letais. Lobos que não haviam se transformado, dezenas deles, cercando o grupo de humanos por todos os lados. O sorriso no rosto do magistrado vacilou.
E há mais, continuou Thorian, sua voz assumindo a autoridade natural de um alfa. O ritual que você testemunhou não foi apenas para aceitar Linnea em nosso círculo. Foi para algo muito maior. Ele se virou para mim e vi seus olhos começarem a mudar. O âmbar dando lugar a um dourado sobrenatural, brilhando com luz própria. O sangue é o pacto, entoou ele, as mesmas palavras do ritual. O sangue é a verdade, o sangue é o caminho, responderam os caminhantes em uníssono. Senti algo estranho acontecer. Uma conexão invisível, como um cordão de energia ligando-me a cada um dos seres na clareira. Não apenas aos caminhantes, mas também aos lobos escondidos entre as árvores. Podia sentir suas presenças, sua força, sua lealdade. E mais surpreendente ainda, podia sentir suas mentes. Não eram pensamentos como os humanos compreendem. Não palavras e frases estruturadas. Eram impressões, emoções, instintos. Um conhecimento coletivo ancestral, uma sabedoria que transcendia a linguagem. O que está acontecendo comigo? Perguntei, minha voz quase um sussurro. O vínculo de sangue, explicou Lyra ao meu lado. Você pode senti-los agora, não é? Todos eles. Como nós sentimos. Era verdade. De alguma forma, o ritual havia aberto um canal entre mim e a alcateia, não me transformando fisicamente, mas conectando-me a eles de uma maneira que transcendia o físico. O magistrado observava a cena com crescente inquietação, seu olhar alternando entre mim e Thorian, percebendo que algo inesperado estava acontecendo. Não importa que truques usem, declarou ele, mas sua voz já não carregava a mesma convicção. Ainda temos as armas, ainda temos o número. Tem certeza disso? Respondeu Thorian. Como em resposta a um comando silencioso, os lobos ocultos avançaram alguns passos, revelando-se parcialmente. Olhos brilhantes na escuridão, dezenas deles, circundando completamente o grupo de humanos. Murmúrios de medo percorreram os homens da vila. Alguns abaixaram as armas, outros as seguraram com mãos trêmulas. Não sejam tolos! Gritou o magistrado. São apenas animais. Podemos matá-los antes que nos alcancem. Então tente, desafiou Thorian. O velho ergueu o cajado, preparando-se para dar a ordem de ataque. Foi quando notei um movimento entre os homens. Uma figura pequena se destacando da multidão. Elsa. O que ela estava fazendo ali? Chega! Sua voz surpreendentemente firme ecoou pela clareira. Não viemos aqui para matar ou morrer. Ela avançou, ignorando os protestos sussurrados dos homens ao redor. Magistrado Nielsen nos trouxe aqui com mentiras. Disse que os lobos estavam planejando um ataque à vila, que precisávamos nos defender. Alguns homens assentiram, olhando com desconfiança para o velho. Mas a verdade, continuou ela, apontando para mim, é que Linnea salvou filhotes de lobo, e agora o magistrado quer usá-los. Usar todos eles, para algum tipo de ritual maligno. Silêncio, menina! Rugiu o magistrado, mas era tarde demais. A semente da dúvida havia sido plantada. É verdade isso? Perguntou o padeiro, abaixando sua espingarda. Viemos aqui para um massacre, não para nos defender? Não sejam tolos, sibilou o magistrado, mas sua autoridade estava claramente se desvanecendo. Eles são monstros, criaturas profanas que mudam de forma sob a lua. E ainda assim, respondi, minha voz carregando uma nova confiança, nunca atacaram a vila, nunca feriram um de vocês. Mantiveram o pacto por gerações, enquanto humanos como você... Apontei para o velho. Traíam-no repetidamente. Thorian deu um passo à frente, sua postura imponente, mas não ameaçadora. Por séculos mantivemos nossa parte do acordo. Protegemos suas fronteiras de outros predadores. Mantivemos o equilíbrio na floresta. Pedimos apenas respeito em troca. Sua voz se aprofundou, adquirindo o timbre de comando que eu já reconhecia. Agora, oferecemos um novo pacto. Não baseado em medo, mas em compreensão. Não em sacrifício, mas em cooperação. E por que deveríamos confiar em vocês? Questionou um dos fazendeiros, ainda segurando seu forcado com desconfiança. Por quê? Intervim. Eles confiaram em mim.
uma humana. Toquei o amuleto em meu pescoço. Fui aceita entre eles como guardiã. Uma ponte entre nossos mundos. Avancei alguns passos, colocando-me entre os dois grupos. Sei o quanto vocês temem a floresta, os lobos. Sei o quanto as velhas histórias assustam, mas vi a verdade com meus próprios olhos. Os caminhantes não são monstros, são guardiões, protetores. Mentiras! Gritou o magistrado, seu rosto vermelho de fúria. São demônios, criaturas que precisam ser exterminadas. Ele ergueu o cajado novamente, mas desta vez ninguém se moveu para apoiá-lo. Basta, Nielsen, disse o padeiro, baixando completamente sua arma. Não derramaremos sangue aqui hoje. Um a um, os homens da vila abaixaram suas armas. O círculo de tensão que envolvia a clareira começou a se dissipar, como névoa sob o sol da manhã. O magistrado olhou ao redor, incrédulo, vendo sua autoridade e seus planos desmoronarem diante de seus olhos. Covardes! Gritou ele. Tolos! Não sabem o que estão rejeitando. Sabemos exatamente o que estamos rejeitando, respondeu Elsa, aproximando-se de mim. Morte, violência, seu tipo de poder. O velho recuou, segurando o cajado como se fosse sua última âncora de sanidade. Não acabou, sibilou ele, seus olhos febris fixos em mim. Vocês vão implorar pela minha ajuda quando as bestas mostrarem sua verdadeira natureza. E então, para a surpresa de todos, ele girou nos calcanhares e mergulhou na escuridão da floresta, desaparecendo entre as árvores. Um silêncio espesso caiu sobre a clareira, quebrado apenas pelo crepitar das tochas e o ocasional sopro do vento entre as folhas. Os homens da vila permaneceram onde estavam, inquietos e incertos, como crianças perdidas em um sonho estranho. E agora? Perguntou o padeiro, olhando para mim e Thorian. Thorian deu um passo à frente, sua presença preenchendo o espaço como apenas um alfa poderia fazer. Agora, renegociamos o pacto. Em termos iguais, como deveria ter sido desde o início. Ao redor da clareira, os lobos começaram a se revelar completamente, saindo das sombras para a luz prateada da lua. Não avançaram, não rosnaram, apenas observaram com a quieta dignidade de predadores confiantes. Primeiro, continuou Thorian, não haverá mais caça nas terras sagradas da Alcateia. Os limites serão marcados claramente e os respeitaremos mutuamente. O fazendeiro mais velho assentiu. Parece justo. E em troca? Em troca, aumentaremos nossa proteção. Nenhum lobo comum ou outra fera atacará seu gado, suas plantações, seus lares. A Alcateia garantirá isso. E quanto aos... caminhantes? Perguntou outro homem, ainda claramente desconfortável com o conceito. Continuaremos como sempre fomos, respondeu Thorian. Invisíveis para a maioria, mas presentes. Guardiões, não ameaças. Como saberemos que podemos confiar em vocês? Insistiu o homem. Foi aí que Thorian se virou para mim, seus olhos âmbar brilhando com uma luz que parecia vir de dentro. É aí que entra nossa guardiã, disse ele, sua voz suavizando-se quando falou de mim. Linnea será o elo entre nossos mundos. Qualquer questão, qualquer preocupação, ela trará ao conselho. Qualquer mensagem nossa, ela levará à vila. Senti o peso daquela responsabilidade assentando-se sobre meus ombros, mas também uma estranha sensação de pertencimento. Como se finalmente tivesse encontrado meu propósito. Aceito esse papel. Declarei, minha voz firme e clara na noite. Se a vila também me aceitar, olhei para os rostos familiares. Pessoas que haviam me ignorado por anos, que haviam sussurrado pelas minhas costas, que haviam me chamado de garota dos lobos, com desprezo. Agora, me olhavam com uma mistura de medo, respeito e, talvez, um toque de admiração. Elsa foi a primeira a dar um passo à frente. Eu aceito, disse ela, sua voz pequena, mas determinada, e peço perdão por todos os anos que deixei você sozinha. Um por um, os outros assentiram, alguns com mais relutância que outros, mas todos finalmente concordando. O novo pacto estava formado, selado não com sangue ou sacrifício,
mas com palavras e reconhecimento mútuo. Quando os homens da vila finalmente partiram, escoltados até a borda da floresta por lobos vigilantes, apenas eu, Thorian e o conselho dos caminhantes permanecemos na clareira. E quanto ao magistrado? Perguntei preocupada. Ele não desistirá facilmente. Não, concordou Thorian, seus olhos fixos na direção em que o velho havia desaparecido. Sua mente está envenenada pela ganância e poder. Devemos caçá-lo? Sugeriu Lyra, sua voz dura como pedra. Thorian considerou por um momento, então balançou a cabeça. Não. Ele se perdeu na floresta, sem aliados, sem apoio. A noite é longa e fria, seus olhos encontraram os meus. A floresta cuida dos seus próprios problemas. Um arrepio percorreu minha espinha, não de medo, mas de compreensão. A justiça da natureza era diferente da justiça dos homens. Mais direta, mais definitiva. O magistrado havia feito sua escolha, e agora enfrentaria suas consequências. Precisamos completar o ritual, lembrou Ulrich, apontando para a pedra do conselho que ainda nos aguardava, silenciosa e imponente sob o luar. Thorian assentiu e estendeu a mão para mim. Vamos, guardiã. Há uma última coisa a fazer. Segui-o até o centro da clareira, onde a grande pedra negra se erguia como um monumento a tempos mais antigos que a própria humanidade. O restante do conselho formou um círculo ao nosso redor, suas expressões solenes e expectantes. O ritual do sangue selou sua conexão conosco, explicou Thorian, sua voz baixa e íntima. Mas há algo mais que precisa ser feito para solidificar seu papel como guardiã. De um pequeno saco de couro preso ao cinto, ele retirou algo que brilhou sob a lua. Meu pingente de prata, o lobo uivando para a lua. Este símbolo, disse ele, carrega sua história, sua herança. Agora, carregará também nosso vínculo. Colocou o pingente sobre a superfície da pedra do conselho. Em seguida, de uma bainha escondida em sua bota, retirou uma pequena adaga diferente daquela usada no ritual. Esta era de um metal escuro, quase negro, com estranhos símbolos gravados na lâmina. Obsidiana da primeira lua, explicou ele notando meu olhar curioso. Forjada na aurora dos tempos, quando os primeiros caminhantes fizeram seu pacto com a floresta. Com um movimento preciso, ele cortou a ponta do dedo, deixando que uma única gota de sangue caísse sobre o pingente de prata. A pequena gota pareceu absorvida pelo metal, como água em solo sedento. Seu sangue agora, disse ele, estendendo a adaga para mim. Sem hesitar, fiz o mesmo, deixando que meu sangue se unisse ao dele no metal prateado. Por um instante, nada aconteceu. Então, lentamente, o pingente começou a brilhar. Não um brilho de reflexo, mas uma luz interna, como se o próprio metal tivesse despertado. O sangue é o pacto, entoou Thorian. O sangue é a verdade, respondeu o conselho em uníssono. O sangue é o caminho, completei, as palavras vindo naturalmente aos meus lábios, como se sempre tivessem estado lá, adormecidas. O brilho do pingente intensificou-se por um momento, e então gradualmente diminuiu até parecer normal novamente. Mas eu sabia, de alguma forma, que havia mudado fundamentalmente. Thorian o pegou e, com reverência, colocou-o em meu pescoço. O metal estava surpreendentemente quente contra minha pele, pulsando como se tivesse vida própria. Enquanto usar isto, explicou ele, seus dedos demorando-se mais do que o necessário em meu pescoço, estará conectada à alcateia. Poderá nos sentir, como sentiu hoje. Poderá nos chamar se precisar. Levei a mão ao pingente, sentindo seu calor reconfortante. E vocês? Poderão me sentir também? Um sorriso lento curvou os lábios de Thorian, transformando seu rosto austero em algo quase terno. Já podemos, Linnea, desde o momento em que salvou os filhotes. Alguns vínculos vão além do sangue, além da magia. São forjados pela alma. Meu coração acelerou com suas palavras, com a intensidade de seu olhar. Havia algo mais ali, algo que transcendia o pacto, o ritual, a aliança política entre humanos e caminhantes. E agora? Perguntei.
minha voz mais suave do que pretendia. Agora, respondeu ele, estendendo a mão para tocar meu rosto com uma gentileza surpreendente. Você pertence a 2 mundos. Pode escolher seu caminho. E se meu caminho for ficar mais perto da alcateia? Mais perto? Hesitei. De você? Algo lampejou em seus olhos. Esperança, talvez, ou desejo. Então a alcateia ganharia mais do que uma guardiã, disse ele, sua voz mais profunda. E eu ganharia mais do que uma aliada. À nossa volta, o conselho havia se dispersado discretamente, deixando-nos sozinhos no centro da clareira. A lua pairava acima, sua luz prateada banhando tudo em uma claridade etérea. Os filhotes, lembrei-me de repente. Como estão? Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Thorian. Frostbite e Storm, nomes interessantes que você lhes deu. Corei. Então você sabia. Claro que sabia. E eles parecem gostar. Seu sorriso se ampliou. Estão fortes, crescendo rapidamente. Futuros líderes, sem dúvida. Posso vê-los novamente? Sempre que quiser. Ele deu um passo em minha direção, diminuindo a distância entre nós. Na verdade, eles sentem sua falta. A alcateia inteira sente. A alcateia inteira, perguntei, erguendo uma sobrancelha em desafio. Bem, admitiu ele, seu olhar intensificando-se, alguns mais que outros. E então, com a naturalidade de algo inevitável, seus lábios encontraram os meus. O beijo foi ao mesmo tempo gentil e selvagem, como ele próprio, como a vida que me aguardava a partir daquele momento. Um pé em cada mundo, um coração entre 2 reinos. Quando nos separamos, vi que seus olhos haviam mudado. Não completamente para a forma de lobo, mas algo intermediário, o âmbar brilhando com uma luz dourada sobrenatural. Você sabe que não será fácil, advertiu ele, sua voz rouca. O caminho entre mundos nunca é. Sei, respondi, sentindo uma confiança que nunca havia experimentado antes. Mas pela primeira vez na vida, sinto que encontrei meu lugar, meu propósito. Ele assentiu, compreendendo. Então vamos, guardiã. A noite é longa, e há muito a aprender sobre seu novo papel. Vamos para onde? Perguntei, enquanto ele segurava minha mão, guiando-me para longe da pedra do conselho. Um sorriso enigmático curvou seus lábios. Para casa, Linnea. Para a casa da alcateia. Para o lugar onde você pertence. E juntos caminhamos para o coração da floresta, deixando para trás o mundo que eu havia conhecido. Não olhei para trás. Não havia necessidade. O que me aguardava à frente era mais vivo, mais real do que qualquer coisa que eu havia deixado para trás. O pingente de prata aqueceu-se contra meu peito, pulsando com vida própria. Nas profundezas da floresta, lobos uivavam, não em ameaça ou desafio, mas em boas-vindas. E entre eles, reconheci 2 uivos menores, mais agudos, Frostbite e Storm, chamando por mim. Apertei a mão de Thorian, sentindo a força e o calor de seus dedos entrelaçados aos meus. Este era apenas o começo da nossa história. Uma história de 2 mundos, de novos pactos, de pontes construídas onde antes só havia divisões. Uma história que começou quando salvei 2 filhotes de lobo na floresta, e o rei Alpha